Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Além da Clínica Podcast, onde a gente conversa sobre além da técnica, além do que a faculdade ensina, com profissionais da saúde. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Giovana Arze. Ela tem mais de 20 anos de formada, ela é cirurgiã vascular, cirurgiã endovascular, focada em ultrassonografia vascular também, mas ela também é apaixonada por conhecimento, técnica, ela fala nas redes sobre um pouquinho sobre a rotina dela, sobre os procedimentos que ela faz, e doutora, é um prazer ter você aqui com a gente nesse episódio. Obrigada, Gabi, obrigada pelo convite. É um prazer aqui poder contribuir para vocês, estudantes de medicina, o pessoal que assiste, falar um pouquinho, né, do tempo de como a gente chega a 20 anos de formada. Sim. Então, Conta é bastante um pouquinho. coisa, vou contar para vocês. Conta um pouquinho, a minha primeira pergunta é, como que você chegou, né, na cirurgia vascular? Como que você decidiu e falou, nossa, eu vou fazer cirurgia vascular? Como que foi isso para você? Eu sempre fui muito apaixonada por medicina. Eu acho que, assim, eu sou a caçula de 3 mulheres e na minha casa nós 3 mulheres brincávamos. A minha irmã mais velha queria ser veterinária, alta dentista e eu médica. A gente sempre brincava do mesmo jeito. E aí foi gostando e aí eu falei para minha mãe, eu quero fazer medicina. E minha mãe é enfermeira, hoje ela é minha enfermeira e ela é instrumentadora. Então minha mãe era muito apaixonada e hoje ela trabalha comigo. Minha mãe é minha instrumentadora. Legal. Então, as pessoas quando elas olham, eu faço às vezes os vídeos no centro cirúrgico, minha mãe é uma paz, ela tá lá do meu lado todo o tempo, esses anos todos me ajudando. E aí ela me incentivou muito e eu sempre gostei muito de medicina. Então eu pensava, eu quero ser médica, eu quero trabalhar, mas eu pensava, eu quero fazer alguma coisa com as mãos. Eu quero fazer alguma coisa mais delicada. E eu sempre gostei disso, de aprender do corpo humano, disso, aquilo, mas eu queria refinar aquele conhecimento, né? Sim. Então, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu não sabia, como todos vocês, muitos têm dúvida, né? Sim. O que eu vou fazer? E eu falava assim, eu quero fazer uma coisa, cirurgia. Mas o que eu vou fazer dentro da cirurgia, eu não sabia. Que é amplo também, né? Que é amplo. Diversos... O que você vai fazer dentro da cirurgia? E eu falava assim, gente, o que eu vou fazer? Então, durante a faculdade toda, eu sempre pensava assim, gente, eu preciso estudar muito, ter muito conhecimento e conseguir mostrar, conseguir aprender e depois disso entender o que eu quero fazer dentro da medicina. Então, eu não pensei entrando na medicina, eu quero fazer dermato, ou eu quero ser cirurgia plástica, só aquilo. Eu falava, eu quero ter conhecimento para eu poder adquirir muito, para eu poder fazer alguma coisa específica. Mas eu já sabia que eu queria fazer cirurgia, era a única coisa que eu sabia. E aí, dentro da medicina, assim, dentro da faculdade, você vai perguntando e todo mundo pensa nas especializações básicas, mais comuns, né? O que você quer ser? Eu quero ser pediatra, eu quero ser gineco, eu quero ser endócrino, né? Aí você, Giovana, eu falei, eu quero ser cirurgiã, mas eu não sei o que eu queria fazer dentro da cirurgia. E aí foi passando, foi dentro da faculdade e que eu estava te contando um pouquinho, eu falava assim, quanto mais conhecimento eu tiver, eu consigo, dentro disso, escolher a minha especialização. Então, tudo que era especialização diferente, eu ia atrás para fazer um estágio. Que hoje, eu não sei se aqui em São Paulo tem, se nos lugares tem. Então, nas épocas de férias, a gente podia se aplicar dentro da faculdade, mesmo e você podia se aplicar, acompanhar uma equipe de vascular, uma equipe de cirurgia plástica, uma equipe de dermato. E dentro da faculdade mesmo? Dentro da faculdade, na secretaria tinha um lugar dentro da do hospital. Então, tinha legal. assim, eles abriam para estágio. Então, você tinha que fazer uma prova, você fazia uma prova e tinha 2, 3 vagas para as férias. Então, era como estágio de férias. E todo tempo eu falava, eu quero tentar. E aí eu ia para dermato, aí eu fiz estágio com o Azulay, aí eu ia para cirurgia plástica, eu fiz estágio com um professor super legal lá. Então, assim, eu acabava fazendo vários estágios dentro das cirurgias e também dentro das clínicas. E a faculdade, ela me propôs muita coisa boa, porque
a gente está falando de 20 anos atrás. Então, há 20 anos atrás, a gente tinha os hospitais e escolas. Então, eu fiz uma faculdade com hospital e escola. E o hospital e escola, ele era muito cheio. E aí, o hospital e escola Santa Casa, ele tinha vários setores de especialidade. E você podia rodar em cada um deles? E eu podia rodar em cada um deles. E eu podia visitar cada um deles. Então, por exemplo, eu queria aprender alguma coisa da parte neurológica, eu ia na parte neurológica e ia lá, professor, quais são as coisas que você tem aí? Quais são os casos? E era livre acesso, assim? Você só entrava no hospital? Entrava porque a gente já era do hospital. Então, a gente podia entrar, ia até a enfermaria, pegava os prontuários, falava com o residente falava, hoje tem uma coisa legal aqui, tem um Guillain-Barré. Hoje tem uma coisa aqui legal para vocês aprenderem. Então, a gente ia aprendendo. Só que esse conhecimento e essa vontade tinha que partir da gente, porque ninguém obrigava. E eu tinha uma turma de amigas que até hoje nós somos muito amigas e nós éramos muito fissuradas. Eu falo que a medicina, ela era apaixonante e ela é apaixonante. Sim. E quando você gosta e você consegue aprender de uma forma bem gostosa, assim, você fala, é isso, eu gosto. E eu sempre falava, não, eu gosto. Eu respirava a medicina de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Isso que motiva, né, também. Isso que vai te fazer buscar mais e mais conhecimento, né? Porque eu acho que não esgota o conhecimento, né? Principalmente na medicina. E isso foi me deixando cada vez, assim, mais apaixonada. Aí eu falei, bom, agora eu preciso começar a focar. Eu aprendi um monte de coisa, mas eu preciso ver o que eu realmente quero. E aí o tempo vai passando e você vai focando. E uma vez eu sentei com um professor, um cirurgião, e ele falou assim para mim, Giovana, estuda muito, mas tudo, faz uma boa clínica, aprende muito sobre paciente, sobre clínica, porque isso vai fazer você ter um consultório muito bom e vai te diferenciar de muita gente. Você saber ter muito conhecimento. E ele falou, mas você tem que estudar muito. Aí eu falava assim, como estudar muito? Eu já estudo muito, né? Como estudar muito? Sim. E ele falou uma coisa também que até hoje eu penso assim, que para vocês não se comparem um com o outro. Aquela pessoa é a parte mais difícil, assim. Aquela pessoa que você fala, não, ele sabe muito. Nossa, que médico excelente ele vai ser. Às vezes ele gosta daquilo. Aquele conhecimento dele não precisa se comparar. Você vai ter outro conhecimento. Porque tem muito, né? Muita coisa para saber também, Muita coisa para saber. Tem muita especialidade. Sim. E é difícil você saber qual a especialidade que você quer. Às vezes você começa na GO, aí você fala, não, GO eu gosto. Aí, quando, ginecologia, quando você vai para ginecologia, você gosta, aí você vai para obstetrícia, você fala, não gosto de obstetrícia, e agora? Aí, quando você começa a gostar de dermato, de repente você vai para outro, você fala, não gosto também disso. Então, é super complicado, né? Em que etapa da faculdade, mais ou menos, você falou, você estava no ciclo no clínico, estava já pro internato, que aí você falou, não, é isso mesmo, é cirurgia mesmo. Eu comecei no começo do internato, eu conheci um professor, e esse professor, ele era cirurgia do trauma. E eu gostava muito da forma que ele apresentava o caso. Ele falava, não, que esse tórax, esse dreno, e a gente tem que fazer assim. E eu falava, gente, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer cirurgia do trauma. Aí tudo que você vai fazer, você gosta, né? Quando você começa a estudar uma coisa, você fala, não, era a cirurgia do trauma que eu queria fazer. E aí ele falou pra mim, você não vai fazer cirurgia do trauma. Aí eu falei pra ele, por que não? Nossa. Aí ele falou pra mim, porque você não vai ter vida como mulher, como esposa, como qualidade de vida. Aí eu falei pra ele, imagina, eu gosto, eu vou fazer meus horários. E aí ele me levava nos plantões dele, de cirurgia do trauma no HC. E aí ele me levava alguns plantões e eu ficava lá a noite inteira acordada, entrando no centro cirúrgico com ele, drenando tórax, fazendo FAST, que é ultrassom, né, de urgências e um monte de coisa. E ele ia me ensinando e ele falava assim, olha, isso aqui não é vida para você, vocês têm que ser especialista. E eu falava assim, mas o que eu vou ser? Eu gosto disso, eu gosto de urgência, eu gosto dessa dinâmica. Ele falava emoção assim, também, né? Cada hora é uma coisa diferente. Não, e cada hora você faz uma coisa, porque você sabe de tudo, né? Sim. Você faz todas as especializações, as especialidades, quer dizer, você faz um monte de doença, mexe um monte de coisa, né? E aí ele falou para mim assim, não, eu quero que você faça uma especialização. E aí eu falei, tá, mas qual? Aí, na minha cabeça,
tá, vou ser cirurgiã plástica, porque eu também gostava muito de cirurgia plástica. E eu gostava da coisa fina, delicada, de fazer, Detalhe, de ter né? detalhe Todas essas e coisas. habilidade, né? E aí comecei a melhorar meu currículo para a prova de cirurgia plástica, porque na época que eu fiz as provas de residência, eles olhavam muito isso. Eles olhavam o seu currículo e eles sabiam que você mais ou menos tinha estudado e tinha se dedicado para você entrar na especialização. Porque Agora acho que mudou esse quesito, né? Acho que tiraram o o currículo currículo, né? como... Agora é só a prova, não tem mais a Não tem parte mais. curricular, não. Antes tinha. Antes, então, assim, o médico olhava, falava, que interessante, você fez um monte de liga de cirurgia plástica, você fez isso, aquilo. Então, você tinha, era uma coisa que contava mais além da prova. Então, eu lembro que aí eu falei, vou fazer cirurgia plástica, mas eu sabia que eu tinha que fazer cirurgia geral primeiro. Então, a cirurgia geral, eu sabia que era o pré-requisito, e eu falei, eu gosto, vamos embora. Quando eu entrei na cirurgia geral, eu achava que a cirurgia geral que eu não ia aguentar, porque cirurgia geral é muito pesada. Sério? Então, quem quiser fazer cirurgia geral, faça. Você vai criar uma casca assim, é muito... Vê de tudo. Tudo, você faz tudo. Tudo. E ainda mais hospital público, você vai fazer de tudo mesmo, e uma residência. E a cirurgia geral me deu muito conhecimento. E dentro da cirurgia geral, eu já queria fazer, eu falei, vou fazer plástica. Aí eu comecei a gostar da plástica, porque a gente podia fazer algumas coisas dentro dos ambulatórios de cirurgia delicada, algumas coisas dentro da cirurgia plástica, e eu comecei a gostar. Aí eu falei assim, bom, vou fazer plástica. Eu tinha 2 meses dentro da residência para poder fazer um estágio sem ser na residência. E aí eu decidi fazer um fellow e me inscrevi para o Pitangui, no Rio de Janeiro. Legal. E aí eu passei no fellow dele, fui para o Rio de Janeiro fazer, e aí eu fiz o fellow dele lá. E eu falei, bom, é isso. Voltei toda animada, falei, eu vou fazer cirurgia plástica. E no meio da correria, um dia me chamaram, um professor meu falou assim, um professor lá da Santa Casa, falou, Giovana, tem um professor que está precisando muito de uma ajuda. Tomou um tiro, um rapaz tinha tomado um tiro na femoral, na perna, e ele precisa muito de um residente agora. E você está mais perto desse hospital que ele está, vai lá ajudar ele. E eu entrei na hemodinâmica, e entrei dentro da hemodinâmica e ajudei ele a fazer a cirurgia. A gente fez uma cirurgia endovascular. E eu nunca tinha visto isso no SUS. Naquela época, eu tinha entrado no hospital particular e não tinha no SUS ainda. E eu falei, terminei, ajudei o professor, ajudei esse doutor, tal, terminei. Ele fez assim para ele, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Eu falei, como que eu faço essa especialidade? O que é essa especialidade? Sim. Aí ele falou, essa é uma cirurgia endovascular. Tem poucas especialidades no Brasil ainda, na época tinham poucos lugares para fazer essa residência. Ele falou, olha, você faz cirurgia geral, você termina a cirurgia geral, você faz cirurgia vascular, e depois da cirurgia vascular, você faz cirurgia endovascular. Aí eu falei, só isso? Só isso? Só? Ele Só eu falei, tá bom. Eu fiz assim para ele. E saí com essa mentalidade. Terminei a faculdade, passei na cirurgia plástica, fui para o Rio de Janeiro fazer cirurgia plástica com o Pitangui. E comecei a fazer cirurgia plástica, mas aquilo ficou muito na minha cabeça. E aí eu falei assim, bom, eu acho que eu quero fazer cirurgia endovascular. Porque dentro da cirurgia plástica, a cirurgia plástica, ela é sensacional. Sim. Eu gosto muito de cirurgia plástica. Mas eu tinha estudado muito. Eu sabia muito de doença, eu tinha acompanhado, eu sabia doenças reumatológicas, doenças hematológicas, sim, eu gostava de doenças específicas, eu sabia doenças neurológicas. A plástica não pega muito, e né? E nada disso, e eu falava, como assim? Eu não vou... Não vou usar nada. E como eu sei tudo disso? Você me pergunta, e eu te falava, você falava dos casos, e eu te falava, e eu falei, não, eu preciso organizar. E aí eu voltei para São Paulo, prestei cirurgia vascular, eu podia trancar 2 anos. Antes de voltar para a residência, eu falei, vou pensar. Voltei para São Paulo, minha mãe mora aqui em São Paulo, minha família mora aqui, era muito mais fácil, muito mais gostoso voltar para casa. E aí eu fui fazer cirurgia vascular, e eu fiz na BP. E na BP tinha endovascular, porque na época que eu fiz a BP, ela era hospital aberto, ele era público. Então, tinha a parte pública e tinha a parte particular. Sim. E aí eu fui fazer na BP,
E a BP já estava com a especialização de cirurgia endovascular, mas a gente tinha que fazer a vascular e prestava uma prova para fazer endo. Sim. E aí foi que eu entrei e eu fiz. E aquilo, assim, a BP, ela é gigante. E nós éramos 2 equipes de vascular lá e nós trabalhávamos muito, a gente operava muito. Para você ter ideia, lá chegava a fazer 150 CATs por dia. Meu Deus. São 5 UTIs gigantescas, eu acho que mais de 5 UTIs na BP. Então, assim, a gente trabalhava o dia inteiro. Caso atrás de casa, né? Atrás de casa. Chegava, mas chegava, isso também é aquela questão do conhecimento, né? A Sim. experiência que traz o conhecimento. Sim. Foi incrível. E aí, assim, me deu muito, muito... E aí eu falei assim, bom, eu preciso fazer endo, só que tinha uma vaga só de endo. Nós éramos 3 residentes, e aí acabei passando na vaga de endo, e aí acabei fazendo endo, e a endo me deu um outro conhecimento, porque a endo é muito específica, e ela te dá uma sensibilidade, né, assim, diferente. Então, a cirurgia endovascular, que muitos não sabem como que é a mesma coisa de fazer um cateterismo cardíaco, só que em vez de fazer um cateterismo cardíaco, nós fazemos todo o corpo sem ser coração. E nós não fazemos cateterismo de cérebro. Então, a gente faz carótidas, nós fazemos aorta, nós fazemos membro superior, nós fazemos abdômen e nós fazemos membros inferiores. Então, tudo que é arterial e venoso, também a gente faz por catéteros venosos. Então, quem faz todo esse tratamento é o vascular. E nós fazemos muitas coisas. Então, catéter de diálise é o vascular que passa, fístula é o vascular que faz, central é o vascular que faz, trauma, né? a maioria das coisas. Então, eu falava assim, gente, eu queria tratar a doença, mas eu não sabia que eu ia tratar tanta doença. E aí e eu gostava muito, eu era a única mulher dentro da vascular, do grupo. Tinham 13 homens, né, junto com os professores, com todo mundo. Tinha eu, a única residente, tinha uma professora. E aí, essa minha professora gostava muito de venoso. E ela falava, Giovana, vamos fazer venoso? E naquela época começou a chegar muita coisa nova no Brasil, nos Estados Unidos, e venoso, estética, e veia, e catéter, e laser, e tudo que acontecia, Giovana, vai você. Ai, E eu que ficava, bom, né? e eu ficava chateada, mas você acredita que eu ficava chateada? Por que eu ficava chateada? Porque eu queria fazer arterial, porque eu queria fazer aneurisma, porque eu queria fazer Os mais comuns, pontes, né? Assim. Não, coisas mais, né? Todas robustas, todas difíceis. E o venoso, na época, eu falava, mas por que eu tenho que fazer? Mas hoje eu agradeço muito meu professor, que ele é o presidente hoje da Sociedade Brasileira de Vascular, doutor Armando, e ele falava assim, não, filhona, ele me chama de filhona, você vai aprender, você vai para fora para aprender. E ele foi me mandando fazer todo o venoso fora, aprender catéter fora, aprender laser fora, radiofrequência fora. E eu chegava e eu tinha que aprender, ensinar os outros residentes a fazer a parte venosa, e eu fui aprendendo. E eu gostava muito, assim, do venoso também, e do arterial. Porque a vascular hoje, você vai ver que a gente tem os médicos que gostam muito de arterial, que são os plantonistas, os chefes de equipe, os que ficam de plantão no hospital. E os que gostam de venoso, que monta consultório particular, que faz a parte venosa estética, que hoje eu faço essa parte. Mas durante muito tempo eu fiz o arterial. E me especializei no arterial muito bem. Mas talvez a habilidade do arterial me fez ter uma habilidade muito grande no venoso. Venoso, né? Sim. Porque o arterial é tudo muito sutil. E a vascular, ela é muito... Você tem que ter uma rapidez muito grande em diagnóstico, no tratamento. Quando você pega, por exemplo, esmagamento, a gente avalia e vê o que a gente consegue fazer para a gente poder reconstruir um esmagamento, né? Então, a gente tem que ter muita rapidez. E tem aquela questão do detalhe também, né? Sim, a gente tem que ter aquela assim... Não, tem que ser rápido, enxerto, puxa enxerto, roda, gira. A gente brinca que a gente faz um monte de quebra-cabeça, né? Às vezes a paciente, o pessoal brinca com a gente, os ortopedistas falam assim, chama vascular aí, porque aqui não deu para fazer nada, e aí o ortopedista chama a gente. E é isso, foi acontecendo, e aí eu estava te contando desse médico, e aí eu vi a especialidade, e aí, voltando, né, e aí eu gostei muito da vascular, só que eu não sabia que era tão difícil, né. Eu fiz a vascular durante todo esse tempo, e aí a gente começou a fazer exames de ultrassom.
E tudo que a gente fazia, quando você viaja para fora, o pessoal faz tudo guiado com ultrassom. E aí começou, as residências não tinham ultrassom, e aí quem fazia ultrassom antigamente era só radiologista. E aí a gente começou a usar como ultrassom, né? Todo mundo usar no consultório. E aí a gente aprendeu a usar ultrassom e aí acabei fazendo uma especialização e também a gente acaba fazendo o título de especialista de ultrassom também com a radiologia. Então a gente faz outro título de especialista dentro da vascular também para poder fazer isso, fazer os diagnósticos, para fazer trabalhar com ultrassom. E é uma especialidade também. E aí eu falei, não, eu preciso, já que eu gosto tanto de venoso, já que eu faço muito venoso, eu tenho que fazer os exames para poder decidir, tomar as decisões do tratamento. Ajudar no diagnóstico, tratamento. Né? E foi isso que eu fiz, e foi por isso que hoje eu faço toda essa parte, né, arterial, ultrassom, endovascular. Você faz tudo, então? Eu faço dentro da vascular, eu faço tudo. Eu só não faço mais arterial grande, eu não faço mais essa parte de hospital. Eu, durante 7 anos, 8 anos, eu fiquei chefe de um hospital. Legal. E fazia tudo. Tudo que entrava, eu tinha um parceiro, e nós fazíamos tudo, exatamente tudo dentro do hospital. E a gente fazia toda a urgência. E aí quando eu decidi ser mãe, que aí eu decidi ser mãe aos 35 anos, eu não podia tomar radiação, né, durante um tempo. E aí eu decidi focar em exames e focar num consultório mais tranquilo. Você pudesse gerir seus horários também, né, toda essa questão. E que isso é o difícil, né, que é isso que é o difícil dentro da medicina, largar um pronto-socorro, largar plantões. Como foi, inclusive, né, pra você isso? Porque eu vejo muita gente, até na faculdade, falando que eu quero trabalhar em plantão, urgência, quero pegar atropelamento, só coisa assim, só ter emoção. Não quero trabalhar em consultório, não quero ver nada, né, de quesito assim, diagnosticar num consultório. Como foi pra você mudar, né, sair do pronto-socorro e montar seu consultório? Você vai ver que, vocês vão perceber que pronto-socorro é uma fase na sua vida. Vai ser uma fase. Você não vai querer ficar o resto da vida. Tem médico que fica muito tempo, mas você vai ver que o pronto-socorro é uma fase. É uma fase gostosa. É uma fase rápida, é uma fase ligeira, é uma coisa que você faz, mas passa. Porque depois você vai começar a perceber que você quer um pouco mais de qualidade. O cansaço, né, vai vir. Deve ser extremo. E aí você vai ver. E é bom quando você trabalha num setor, ou num lugar, ou num hospital, onde você tem todos os recursos. Mas quando você pega um plantão onde você não tem o que fazer, muitas vezes que você não consegue, né? É complicado. Então, isso vai te desgastando. Por exemplo, eu tive uma vez... Por que eu larguei um plantão? Eu fiz 10 anos plantão noturno. 10 anos de urgência. E aí era no SUS ou era no particular? No particular. Eu fazia nos dois. Eu fazia tanto no SUS como no particular. E aí, em um plantão meu, eu tive uma parada... chegou uma parada, mas uma parada respiratória, uma insuficiência respiratória, quer dizer, e uma parada na sequência. Nossa. E eu toquei, entubei a senhora, tal, estabilizei ela, e aí logo na sequência chegou a parada, enquanto os enfermeiros ajudavam, e eu na sala de emergência, e aí eu tocando, aí outro médico chegou para me ajudar, e não tinha vaga na UTI. E eu estava com 2 pacientes muito graves na sala de emergência. E não tinha vaga na UTI. Mas você tinha que ficar lá, porque muitas vezes a sala de emergência você consegue estabilizar e ficar um tempo lá. E aí não conseguia vaga, e aquilo, e a família. E o mais difícil é lidar com a família em tudo. E aí eu percebi que eu falei, gente, eu não quero mais. Foi muito difícil aquela noite. Desgastante, Foi muito desgastante. A família quebrou toda a recepção, porque queria vaga na UTI, e que a gente tinha obrigação, e não tinha. E aí eu peguei e saí do plantão, falei, não vou mais fazer plantão assim. Eu só vou fazer plantão nos lugares que eu conseguir ter um suporte. E nem sempre a gente consegue. A gente pega os plantões, né? E a gente... Você pega onde tem, né? Onde tem. Você vai lá, vou pegar esse, vou pegar aquele. E você reza pra estar tudo bem aquela noite, né? E fica, a maioria das vezes, fica tudo bem. Você vai, você faz seu trabalho, faz bonitinho. E aí, eu
E aí eu decidi, eu falei, quer saber, já era especialista. Eu falei, eu já tinha um consultório, eu já comecei a olhar um consultório e eu decidi montar um consultório particular. E aí eu decidi montar um consultório particular e eu tinha acabado de formar na especialidade. Aí você vai falar, como assim? Sim, eu abri um consultório, todo mundo que passava comigo em todo lugar que eu ia, sabia que eu era vascular, eu dava meu cartão. Olha, se precisar de mim, eu estou nesse consultório. Olha, se precisar de mim, porque o que eu fazia? Eu tratava muito bem. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de gente, né? Eu gosto de falar. Isso é importante, né? Para o médico. E aí eu chegava e eu sempre tratei muito bem. E a pessoa falava, nossa, como assim? Você me ajudou, você diagnosticou, você tratou, você prescreveu, você conduziu. E muitas vezes o paciente não te vê mais. Né? Você vai lá, interna tudo, deixa internado e o paciente não te vê mais. Não te vê mais. E eu falava assim, se precisar de um vascular, eu tenho um consultório aqui, pode ir. E eu ia para o consultório 2 vezes por semana, eu estudava. Eu abria o consultório e eu ficava estudando. E aí começava a aparecer começava a aparecer outro. E as pessoas falavam, como assim? Você não vai ter convênio? E eu falava, não. Porque eu quero atender, porque eu quero fazer exames, porque eu quero fazer ultrassom, porque eu quero atender mais de 1 hora o paciente, eu quero demorar com ele. E se eu tiver um convênio no consultório, eu não vou conseguir fazer isso. Sim. E hoje e naquela época as pessoas não abriam consultório sem ter convênio. Primeira coisa que você fazia é quando você abria um consultório, porque não tinha mídia, não tinha posicionamento, né, na muito internet, difícil, era boca a boca. As pessoas só vão te conhecer se ela souber o que você faz e que se alguém der o cartão, porque antigamente era só cartão. Né? É o cartão, você tem um cartão de um médico aqui lá. E aí eu abri o consultório e aí eu virei chefe no hospital e toda vez que eu atendia o paciente ia lá no consultório particular e não ia no convênio. E aí fui enchendo o consultório, as pessoas foram conhecendo e assim, hoje eu falo, esses pacientes de 10 anos atrás que continuam passando é porque você conduziu bem, porque você tratou, porque a doença circulatória ela é crônica. Você pode tratar hoje, mas você vai continuar tendo a doença. Então, você vai só tratar, você vai melhorar, mas você não vai tirar a doença. Então, as pessoas começaram a entender, e eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de tratar a doença. E eu falava assim, eu vou tratar a doença, mas eu também ensinava a tratar e a prevenir a doença. Sim. Que é hoje essa medicina que a gente tem que fazer, a medicina da prevenção. E por isso que fazer um consultório, que muitos de vocês vão pensar, eu quero ter um consultório particular. Eu acho que depois, para você pensar num consultório particular, você tem que adquirir conhecimento. E a experiência também, né? Você, durante a faculdade, voltando um pouquinho, né? Nos seus 20 anos aí de formada, você, durante a faculdade, fez curso, fez muito estágio, muito curso, para adquirir esse conhecimento mesmo? Eu fiz bastante. Eu me inscrevi em quase todas as ligas que eu podia me inscrever. eu ia lá no HC, eu tinha um professor do HC, eu não fiz HC. E eu falava para ele quais são as ligas que tem. E ele falava para mim, tem uma liga de reumato. Tem ligas abertas. Tem ligas abertas. Gente, dica aí, ligas abertas, hospitais. A gente eu acho que precisa ver hoje quem é de lá e perguntar, como funciona. Mas eu ia de ouvinte. Eu ia de ouvinte. Porque é assim que você adquire. Nem tudo é sobre o certificado, né, também. Eu sentava lá, era à noite. E eles discutiam casos clínicos. Legal. Então, o residente sentava lá na frente, ele falava sobre casos clínicos, então ele começava, paciente, 45 anos, deu entrada tal. E os professores em volta começavam a fazer pergunta para ele. Que nem Grey's Anatomy, sabe assim? Sim. E falava assim, e aí, e o que você pediu? E o que veio no exame tal? E eu ficava sentada lá e eu falava... É isso. Você vai aprendendo. É isso. Você fazia de várias especialidades? Eu fazia de várias especialidades. E de todas, tudo que eu podia. Porque o que dava? Tem uma vaga aqui, eles vão fazer quinta-feira à noite. Então, às vezes, eu tava lá, quinta-feira à noite eu ia. Aí, segunda eu ia. Então, assim, por isso que eu falo que eu amava, assim, eu falo que a gente tem que fazer aquela especialização, você tem que ter o conhecimento até do que você não gosta. Sim. Eu não gosto de dermato, mas vai, aprende. É importante, porque uma lesão é importante. O corpo é um todo, né? Não dá pra só estudar uma parte, né? É importante. Então, o pessoal às vezes passa comigo e eu falo, teu inchaço aqui,
vamos pedir esse exame? Mas não, doutora, não tem nada a ver com a parte intestinal. Às vezes eu peço exame de desbiose intestinal, inflamatória, autoimune, e a pessoa olha para mim e fala, como assim você está me pedindo uma coisa que eu vim procurar um vascular? Aí eu falo para ela, não, a gente tem doenças associadas. E que é isso que eu estava te contando, que a IA, as inteligências artificiais não vão fazer isso. Sim. Elas vão te dar quando um auxílio, né? quando você souber de um diagnóstico. Ou quando você não souber de alguma coisa específica, ela é ótima. Sim. Sensacional. É igual o exame, né? Ele é um complemento para a clínica, Sim. né? Meus professores falam muito isso, que a gente... Nada vai tirar nosso conhecimento. Nada. O exame, ele vai comprovar o que você... Sim. diagnosticou. Sim. Não vai te dar o diagnóstico, né? Não. E é isso que as especialidades, quando você for acompanhar, quando você for, sei lá, eu fui eu fui aqui no reumato, eu fui aqui no hemato, né? Eu fui acompanhar outras equipes, isso vai te dar um conhecimento. É maravilhoso. E a gente tem que ter a humildade de chegar... E querer aprender. Exatamente. Sim. Porque, às vezes, eu não vou lá, né? Eu não vou fazer isso. Se eu ir perguntar, ele vai saber que eu não sei, tá tudo bem. A gente não vai saber tudo. Como estudante, a gente não tem que saber. Nem Sim. o médico, às vezes, sabe tudo, né? O médico também fica num constante aprendizado, né? O tempo todo. Às vezes eu pego um exame e falo, nossa, deixa eu pensar aqui. E aí eu falo, deixa eu mandar isso aqui para um amigo especialista para ele me dar uma ajuda. Porque tem muita coisa que a gente não vai saber. Mas esse conhecimento, essa vontade de ir atrás, e quando você souber... isso vai fazer com que você cada vez mais tenha uma excelência dentro da medicina. Sim. E não é só conhecimento. Você tem que ter empatia, tem que saber tratar o paciente bem, tem que saber olhar no olho, examinar, tocar. Eu sou uma especialista que eu tiro a meia do paciente. Eu sento o paciente na minha frente. Eu cheiro a ferida dele. Sabe? Eu olho nos olhos da pessoa. Eu olhar nos olhos, olhar a mão, olhar temperatura, ver batimento, e tudo isso você só vai fazer se você souber para que você está fazendo e tendo conhecimento. E tudo isso liga na tua doença. A experiência, né? Também. Tudo vai se ligar. Sim. Saber que o paciente tem, por que aquele olho é assim, por que a boca é assim, por que a gengiva está assim, por que a pele está assim, por que a cor está assim, por que você tem um edema, por que as mãos estão assim, por que as unhas, tudo isso. Então, esse conhecimento você só vai ter se você buscar. Então, às vezes você vai lá. Hoje eu tive uma aula do reumatologista. Hoje eu tive uma aula e você não souber juntar. Você no começo não vai saber juntar. Sim, tá tudo bem, Gabi. Depois você vai juntar. Você fala, nossa, aquela doença se junta com aquela. E ele começou a falar daquilo, por exemplo, uma síndrome de Sjögren, que é super difícil diagnosticar. Mas, nossa, eu já ouvi. Uma doença de BC, por que aquele paciente tem? As doenças inflamatórias autoimunes. Aí você vai falar, nossa, esse paciente deve ter uma doença autoimune. Nada disso eu consigo melhorar. Então, se você tem esse conhecimento, você vai buscar. Se você não tem por isso que é importante, né, eu vejo muita gente falando sobre isso, né, hoje em dia. Eu digo, a minha faculdade, ela tem um ensino baseado, centrado na pessoa, né, no doente, não na doença. Então, a gente aprende muito, eu acho isso muito legal, uma coisa que tem vindo no currículo mais recente, assim, da faculdade de medicina, de focar, que é um ser humano que você tá ali, né? Você não tem que focar, ser um Dr. House da vida que só foca na doença e não trata bem o paciente, né? Exatamente. E até entra naquela questão do consultório. Se você não tratar bem o paciente, ele não vai voltar no seu consultório, né? Por isso que eu comentei com você que eu quero muito que vocês façam residência, gente. Eu sei que você vai falar, nossa, doutora Giovana, você é doida, são 6 anos de residência. Muita gente não vai ter coragem de fazer 6 anos de residência, porque você tem que abrir mão. Né? Sim. Residência o dia inteiro, né? quase você não tem tempo para trabalhar, você sempre tá duro, você sempre tá sem dinheiro, você sempre tá correndo, come pouco, come mal, mas a residência ela te traz tanta coisa boa. Porque eu acho que, eu não sei, né, não fiz residência, mas não estou nessa fase ainda, mas acho que é porque você tá em contato com exatamente os casos que a especialidade vai te dar no futuro, sim, né? Sim. Então acho que dá uma
bagagem, né? Mais do Muito. que uma pós ou do que só um curso. Porque quando você faz uma pós, você vai aprendendo todo o tempo aquilo e um protocolo. Aquilo e como diagnosticar aquilo. Mas você não está vendo aquele paciente aquele dia. E você tem que chegar no consultório e você até consegue fazer um atendimento legal, olhar exames, dependendo da especialidade da pós, dá para você. Sim. Mas se você não tiver... né? É diferente. Se você não tiver uma bagagem e você não souber como tratar aquele paciente, você não conseguiu tratar direito, ele não volta. Ele não vai voltar para você. E até você também nem vai poder resolver o problema dele, Sim. né? Que é todo o sentido, né? Você ajudar a pessoa. Você vai ficar pedindo um monte de avaliações, né? Aí você vai, Encaminhando. eu vou, né? Não é encaminhando. Vai com esse, vai com aquele. E gostoso é quando você tem um conhecimento e que você solicita um monte de exame difícil. Sim. E que você sente e fala, achei. Nossa, na hora que você fala, achei, você pode não saber tratar, tá? Às vezes não é da tua especialidade, você viu aí uma doença neuropática, alguma doença super difícil. Sim. E você fala, não, isso aqui eu não lembro como trata tudo, mas eu sei diagnosticar. E esse momento, isso é muito válido. Sim. Porque aí você fala, achei, consigo, eu sei. Né? E esse conhecimento mesmo é só se você for correr atrás. Sim. Você tem que correr muito. Eu acho que entra muito naquela questão até que é o motivo todo desse podcast, né? Além da clínica, além da técnica, a questão da experiência, Sim. né? Hoje em dia a gente tá valorizando muito mais crescer, ser famoso, né? Não questão de ser uma autoridade, porque é importante você ser uma autoridade no que você faz, né? Mas a questão de encher meu consultório, mas não tratar direito, de não prezar pelo bem-estar do paciente, pela, né, aquela questão de a gente procurar cada vez menos conhecimento e mais atalhos. Sim. Mas eu sinto que a medicina não é um atalho, né? Que a gente tem que pegar pelo caminho normal, assim, de... E quanto mais você achar que a coisa é mais simples, aí que você percebe que a coisa não é tão simples assim, né? Às vezes você fala, não, isso aqui é fácil. Aí você erra. A medicina, ela é linda, Sim. ela é difícil e ela é encantadora ao mesmo tempo. Porque quanto mais você busca esse conhecimento e consegue, né, e fazer com que aquele paciente tenha, ou como uma pessoa, né, você imagina, você fala assim, olha, nossa, passou com tantos médicos e como assim não resolveu? E a medicina é isso, a medicina é você gostar e correr atrás disso e tentar achar uma solução, porque às vezes aquele paciente, ele olha para você e ele só vê você como a solução para a vida dele. E você falar assim, não, eu vou fazer só isso. Não, faz isso. Gente, eu não consigo pensar Você entendeu, que hoje não em é? dia, tipo, infelizmente é muito comum isso, muito né? comum isso. Eu vejo na minha própria família, às vezes a minha irmã passa, assim, tem alguma coisa, acontece alguma coisa, ela passa por 10 médicos porque não conseguiu achar um que realmente... Que olhe com carinho, que olhasse né? com carinho, quisesse investigar. Investigar. Eu tenho uma professora maravilhosa, a doutora Patrícia, ela é obstetra, e ela fala que somos investigadores. Investigadores. A gente é como se fosse um detetive. Total. Tipo, a gente tem que caçar tudo o que tá acontecendo. Não é só olhar a ferida, vou olhar a ferida. Tem que olhar o todo, né? O todo. Esses dias, a tecnologia e as coisas estão aumentando muito, vocês vão pegar muito disso. E tem muitos testes hoje, nutrigenéticos, genéticos e várias coisas legais dentro da medicina e que isso requer também estudo. Muito estudo para você diagnosticar. Sim. Então, não adianta você achar que aquele exame, você tem que saber pedir na hora certa aquele exame, porque ele só vai te ajudar. Né? Ele vai te ajudar a um diagnóstico. Então, quando eu converso, eu falo, nossa, tá super difícil diagnosticar aquele paciente, tá muito difícil tratar. Eu já fiz tanta coisa para ele, mas ele confia tanto que ele continua fazendo os exames para mim. Ele continua me ajudando, ele continua falando, não, eu faço, não, você quer esse? Não, eu faço. E quando você vê que o paciente tá lá e ele tá disposto, e ele fala, não, eu acredito em você. Não, doutor, eu sei que você vai me ajudar. E aí você fala, não, então vamos desvendar. E aí é o que você falou, a gente vai investigando, vai investigando. E passa confiança também passa pro confiança, paciente, né? Porque você tem obrigação. Você tem obrigação de você, todo o tempo, estudar, todo o tempo aprender. Por isso que a gente nunca para. Congresso, você fala, eu tenho que ir? Tem.
É porque se atualiza, né? Se atualiza Tudo o tempo todo. assim. O tempo todo. E conquistar algumas coisas são muito legais, né? Hoje, assim, eu dentro da vascular, eu sento nas mesas de debate nos congressos, eu sento para apresentar um caso, eu sento para discutir um caso. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais as pessoas elas conseguem ver que você gosta. E é rico isso, né? É muito, muito legal. E a gente sabe... a gente sabe a gente sabe os médicos, nós vasculares não somos muitos, né? Nós não somos muito especialistas, porque é muito tempo de especialidade. Então, Gabi, dentro da vascular, você não vai ver mais de, sei lá, no Brasil inteiro, nós devemos ser em torno de 600 vasculares. Nossa, pouco. é pouco. Considerando o número de médicos, Sim, né, que existem. Vamos supor, só de mulheres, uns 300, não, deve ter uns 900 vasculares, mas é pouco. Olha pouco. quanto a população. Sim. Né? E quantos problemas, né, não tem. Então, a gente sabe, aquele professor que estuda, aquela pessoa que senta, aquela pessoa que faz acontecer. E vocês também, como na faculdade, você sabe naquela turma, quem gosta de estudar, quem não gosta, quem vai para o lugar mais fácil, quem vai para o resumo. Mas é muito legal, Gá, mas é isso. Gi, pra gente finalizar aqui a nossa conversa, que tem... Nossa, isso aqui dá bagagem pra 500 episódios, né? Tem um monte de coisa, né? Como que você resumiria tudo isso que a gente conversou, pra dar dicas para os estudantes aqui, os profissionais também que estão aqui assistindo a gente, que assistindo esse episódio aqui com a gente? Como que você resumiria tudo isso que a gente conversou? A questão do conhecimento, da experiência? Eu acho que eu pediria para vocês pensarem um pouquinho em fazer residência. Eu acho que eu sou muito, muito fã de conhecimento, então eu pediria para vocês, porque vocês vão ser meus médicos do futuro, né? Sim, Eu preciso de vocês bons, capacitados, né? E o erro e a não capacitação gera um erro muito grave. Às vezes irreversível. Então, essa consciência de vocês, de todo mundo, aprender muito bem. Aprender e usar essa tecnologia, estudar baseado em evidência, fazer estudo científico. É muito legal. Tudo que você vai aplicar, você pode. Lógico que nem tudo é baseado em evidência, mas estudar isso, ser desse jeito, ir atrás de um artigo legal, falar sobre, estudar mesmo, ir atrás de tudo isso, isso vai ser para vocês. Vocês vão trazer esse conhecimento, vai gerar um consultório excelente de vocês. Sim. Vai gerar satisfação, né, prazer. Porque muita gente vai falar, poxa, mas eu não consigo sair de um plantão. Eu não faço plantão. Eu tenho 2 clínicas, 2 consultórios particulares. Mas tudo isso foi à base de muito estudo. E eu fiz muito plantão, sim. Eu trabalhei no SUS, sim. Eu sempre gostei muito. E tudo isso foi as escadas que eu adquiri até eu conseguir hoje, né, conseguir tudo. Você não atende convênio? Não, eu não atendo convênio. Né? Eu não atendo convênio, mas é porque eu fiz uma opção que eu queria atender muito bem. Sim. Eu quero dar para o paciente um resultado, um diagnóstico. Você quer usar o que você estudou, Sim. né? Todo o conhecimento, todas as reflexões, experiências, né? E você ficar pode, limitado, né? Mas você pode usar. Às vezes a pessoa fala, mas vou fazer plantão no SUS. Sim, Gabi, por que não? O SUS, ele vai te dar um conhecimento maravilhoso, né? E ele vai te dar... E aqui no Brasil, a gente tem muita gente. E a gente aprende muito. E eu fiz tudo isso, e a gente foi aprendendo, e a gente vai fazendo, e eu ainda atendo muita gente que me procura. Doutora, você pode me ajudar? Posso? Lógico que eu posso. E o olhar. Mudar esse olhar. Não pensar só em ganhar dinheiro. Gente, ganhar dinheiro vai ser uma consequência. Exatamente. Tudo que você for muito bom e que você lutar por isso e estudar por isso, acho que vai te gerar um retorno, vai. Né? E o melhor retorno, Gá, é o agradecimento. O agradecimento de te olhar nos teus olhos e falar, obrigada, doutora. Obrigada, você me ajudou. Mas a gente, muitas vezes, também a gente não vai esperar isso. Tá tudo bem. Sim. Né? Eu fiz. E às vezes, quando você termina e você faz,
Ou quando a gente termina um aneurisma, ou quando a gente faz uma doença muito grave e o paciente sai da UTI e tal. Todo tempo é tão gratificante, imagino. Que você fala, fiz meu papel. Meu propósito é esse, eu vim para isso, então eu vou fazer isso. Eu me dediquei para isso, eu vou fazer isso. E é isso que as pessoas às vezes esquecem. Elas acham que, não, eu não posso fazer. Não, pode. Se você veio para isso, se Deus te permitiu, né, você estudar, você se capacitar, faz isso. Sim. Porque Ele vai te guiar em tudo, e tudo vai dar certo. E tudo vai dando certo. É lindo isso. E nossa, doutora, foi incrível a nossa conversa. Obrigada. Como eu falei, daria para dar 50 milhões de episódios, porque tem muita bagagem, são 20 anos de formação, né? Tem muita coisa. Se você gostou desse episódio, da nossa conversa aqui, se você se identificou, se você é um estudante de medicina como eu, que, né, aprendeu bastante coisa, aprendi muita coisa aqui, que eu já vou sair daqui já pesquisando sobre estágios, ligas e coisas. Comenta aqui embaixo, me fala o que você achou desse episódio. Eu vou deixar as redes da Gi aqui também. Acompanha ela é uma médica excelente. Eu tenho certeza que se você precisar de uma cirurgia vascular aqui, a Gi tá aqui. Ela é maravilhosa. E quem quiser fazer vascular, pode me manda, e aí pode me acompanhar, porque é muito difícil a especialidade, muita gente não sabe o que a gente faz. E eu mostro. Aí, gente, pronto, estágio. Alguém quiser um estágio com a Gi, eu vou deixar as redes dela aqui também. Espero que vocês tenham gostado muito, aproveitado muito. Fica ligado nas nossas redes aqui do Além da Clínica. E é isso, gente. Muito obrigada. E compartilhem, comentem. E é isso. Esse foi mais um episódio do Além da Clínica Podcast.